Fazia um certo tempo que eu não postava um vídeo da série 5 e eu resolvi então matar essa saudade e fazer um vídeo especial sobre 5 mitos dos teólogos liberais. 5 mitos que você já ouviu sobre o liberalismo teológico. No Brasil, você sabe que boa parte das pessoas relacionadas à teologia, à liderança eclesiástica, são de setores mais conservadores. E para alguns até fundamentalistas, na verdade, que é um grau a mais do que conservador. E para essas pessoas, o liberalismo é um inimigo perfeito. Elas escolheram o liberalismo, os liberais, como inimigos perfeitos. Mas na grande maioria dos casos, elas não sabem o que é o liberalismo e nem como é um teólogo liberal. Na maioria dos casos, acredite, eles nunca leram uma linha de teologia liberal. Até porque tem poucas obras liberais, de fato, traduzidas para o português e disponíveis no Brasil. Então, provavelmente nunca leram nada, se entenderam, se leram também, não entenderam o conteúdo que estava lá, e na maioria das vezes é uma grande malandragem de um pessoal que quer rotular, quer taxar como desprezível, quer descaracterizar uma outra pessoa que não concorda com ela, que não concorda com os seus argumentos, que não concorda com o seu modo unilateral e pouco dialogal de enxergar a fé, que acha que a sua versão, que a sua tradição é a verdade, não uma expressão da verdade, ou uma tradição religiosa, mas quer ser o defensor da verdade. E aí, quando tem um outro que questiona e que levanta e que mostra outras perspectivas, ele é classificado como liberal. Sem ter o menor sentido essa denúncia, como se fosse sempre algo pejorativo. Quando você ouvir alguém classificando alguém de liberal, desconfie e tenha um pé atrás. Mas não com quem foi rotulado, com quem rotulou. Porque ele provavelmente não resiste à argumentação, não quer saber de outros pontos de vista e ele não está pronto para o debate, para sair daquele cercadinho de conhecimento confortável para ele e não quer dialogar com ninguém que pensa diferente. E você já deve ter ouvido esses 5 mitos que eu faço questão de desmistificar nesse nosso vídeo de hoje. O primeiro desse mito é que os teólogos liberais eram ateus e, consequentemente, eles pervertiam a fé cristã, mas isso é fruto de quem não conheceu nada sobre a teologia liberal. Você tinha teólogos que eram, podemos dizer, agnósticos, mas eram exceções, muito exceções nesse caso. A grande maioria dos teólogos liberais eram pessoas de fé, eram pessoas crentes, eram pessoas envolvidas, inclusive, com ministério pastoral, com ministério missionário, eram pessoas dedicadas à fé cristã, eram pessoas profundamente piedosas. Aliás, alguns desses nomes tão importantes, eles tinham formação piedosa, formação pietista e carregaram com eles essa influência ao longo da sua vida. Como, por exemplo, o pai do liberalismo alemão, o Friedrich Schleiermacher, que era fruto da herança pietista e que fazia suas revisões, evidentemente, mas que manteve ao longo de toda a sua vida elementos muito importantes da piedade cristã. O segundo mito que a gente precisa narrar e falar nesse momento é que os teólogos liberais têm a ver com imoralidade. Você provavelmente já ouviu alguém classificando uma outra pessoa como liberal porque ele achava que mulher pode usar calça comprida, pode cortar o cabelo e não tem aquela anomalia de exigir que mulher tenha que usar saia sempre, não possa cortar o cabelo, não possa se maquiar, não possa usar batom, esmalte, que é uma anomalia com toda certeza. E muitas vezes alguém é chamado de liberal porque abre mão dos usos e costumes, ou então é chamado de liberal como se fosse alguém
que aceita isso, aceita aquilo, aceita, sei lá, qualquer novidade que aparece nas igrejas, mas isso não tem nada a ver com o modelo liberal, nada a ver. É claro que os liberais não estavam nem aí para esses negócios de uso e costume, isso é coisa do fundamentalismo dos Estados Unidos e do Brasil. As mentes inteligentes lá da Europa jamais pensariam numa bobagem dessa, e nós não podemos perder tempo com essas bobagens. O mundo está acabando e tem gente agarrado a essas coisas ainda, numa relação absolutamente infértil, absolutamente estéril, que é algo a ser lamentado com toda certeza. Mas para os liberais, a prática da ética, a prática da moralidade era tida em alta conta. E um cristão, na concepção liberal, tinha que ser uma pessoa com moral elevada, ilibada. Tinha que ser uma pessoa ética, porque a ética vivida nas relações humanas era uma evidência da experiência com Deus. Então, não diga isso, porque não é verdade. Terceiro mito é que os liberais não se dedicavam à obra de Deus. Já ouvi muito disso. E que é fruto de um total desconhecimento e de um total distanciamento daquilo que de fato era o liberalismo. Vou lhe dar só um exemplo. Poderia dar outros até. Albert Schweitzer foi um grande teólogo liberal do século XIX, era pastor numa grande igreja em Berlim, tinha um cargo docente muito importante na universidade, era um teólogo que despontava por causa da sua obra da busca pelo Jesus histórico, ganhava muito bem como pastor e como professor, e ganhava honestamente, evidentemente, mas teve um determinado momento que o Albert Schweitzer resolveu abrir mão de tudo aquilo, da sua reputação, do seu alto salário, do seu alto cargo, para estudar medicina e ir para a África servir como missionário e cuidar dos africanos do Gabão, que eram pessoas muito pobres, abandonadas, exploradas, que não tinham acesso ao mínimo da saúde pública, e ele viveu anos e anos da sua vida no Gabão, dedicando a sua vida para cuidar daquelas pessoas abandonadas e desprezadas, inclusive pelas nações europeias que se diziam cristãs. O Albert Schweitzer chegou a voltar para a Europa para levantar recursos para viabilizar o seu trabalho lá na África, lá no Gabão. O trabalho do Schweitzer na área teológica foi brilhante e na área missionária foi notável e deveria ser um incentivo e um exemplo para todos nós, porque, sem dúvida nenhuma, o que ele fez foi altamente inspirador. Tanto é que o Albert Schweitzer foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz. E que bons tempos esses, hein? Que bons tempos em que os pastores ganhavam o Nobel da Paz e dedicavam a sua vida pelo menos favorecido do que outros tempos em que os pastores estão envolvidos em esquema de corrupção e de recebimento de propina. Bons tempos aqueles, hein? Será que os conservadores de hoje fariam o mesmo que o Albert Schweitzer fez na sua vida? Trocariam altos salários, altas posições para se dedicar aos pobres sem receber nada em troca disso? Pois é bom a gente pensar no que fala. O quarto mito é que os liberais queriam esvaziar as igrejas. Nada a ver. O liberalismo foi um modelo de estudar a teologia. Foi um modelo que relacionava a teologia com a intelectualidade da modernidade. Não tinha nada a ver com o movimento eclesiológico e nem tinham a igreja como comunidade como inimiga a ser combatida. Vou voltar no exemplo do Schleiermacher, que eu disse lá no primeiro mito, né? O Schleiermacher era um pregador apaixonado. O Schleiermacher era alguém que reunia como poucos a paixão por Jesus Cristo e o rigor, o critério do método teológico. E para você que acha isso tão importante, o resultado é que as igrejas onde Schleiermacher pregava ficavam lotadas, numa época em que muitos diziam que religião era coisa do passado. Não numa época cheia de crendice como no Brasil atual, não.
numa época em que as pessoas já tinham desconfiança em relação à religião, aonde o Schleiermacher era o pregador, a igreja ficava lotada de pessoas desejosas de lhe ouvir pregar. E o quinto mito, que é outro absurdo por completo, é dizer que a teologia liberal influencia a teologia brasileira. Nada disso. Para se ter uma ideia, o liberalismo vigorou na Europa no século XIX. Foi um século importantíssimo para as ciências humanas, para o intelecto humano, para a cultura produzida pelo ser humano, importantíssima. Teve, é claro, as suas falhas, como o eurocentrismo, etc., mas, por outro lado, produziu um grande conteúdo nas ciências humanas, inclusive na teologia. No século XIX, o Brasil era completamente alijado e distante da produção intelectual que havia de mais refinada naquele momento. E a presença teológica protestante no Brasil era quase que inexistente no século XIX. Hoje, o liberalismo já passou. O liberalismo alemão do século XIX não existe mais e ele foi enfrentado logo depois da Primeira Guerra Mundial, por causa da Primeira Guerra, por causa da Carta aos Romanos de Calbart, de 1919, faz mais de 100 anos, e logo o liberalismo perdeu força, embora o método histórico-crítico adotado por muitos liberais continua sendo um método muito pertinente de se estudar as Escrituras e levado a sério pela teologia mais séria que existe, principalmente no mundo ocidental. Mas não é verdade. O liberalismo não influencia a teologia brasileira. O que essa turma que se diz teólogo, que se diz intelectual da teologia classifica como perigo do liberalismo, na verdade, nada tem a ver com o liberalismo clássico teológico do século XIX. Como eu falei, são os inimigos que eles elegeram para enfrentar e para desviar o foco de que eles produzem uma teologia de um cercadinho muito pequenininho, de um conhecimento muito limitado e de um conhecimento que quer dar conta ao que as suas denominações defendem e afirmam simplesmente assim. Se você ainda não é inscrito ou inscrita do canal, inscreva-se hoje mesmo, deixe o seu like, ative todas as notificações e a gente se encontra em breve. Também vá lá na comunidade desse canal, lá tem enquetes, postagens, textos, cursos que nós fazemos por aqui e você também será muito bem-vindo por lá. Um abraço e até a próxima.